Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Essa aula está bem bacana, foi feita com muito carinho. Vou pedir a participação de todos para a aula ter um movimento, ter uma energia boa. Combinado? Então vamos lá! Vamos ver o objetivo da aula de hoje? Leia junto com a professora. Objetivo: indicar e representar, usando linguagem verbal e não verbal, mudanças de direção e sentido de objetos e pessoas no espaço. Então, para isso, nós vamos precisar de materiais, é claro. Vamos precisar de lápis, borracha, lápis de cor, caderno, folha para anotação e a cópia dessa atividade aí que você está vendo que a sua escola enviou. Então, prepara tudo, fica num lugar confortável para assistir a aula, participar. E para isso você vai ter um minutinho, então corre lá se organizar. E aí, tudo organizado para a aula? Ai, que beleza! Então vamos lá, junto com a professora. Nós vamos começar com um livro. Olha que bacana! Essa história é da Ana Cristina Mello. O que tem no bairro de Ana? Vamos descobrir juntos? Vamos lá então. Maria é a amiga da Ana que vive no prédio da esquerda. Ela mora no segundo andar, de onde se enxerga a Alameda. A Alameda é uma das ruas mais bonitas do bairro delas. Tem árvore e flor para todo gosto. Mas a Ana bem que prefere a praça e suas rosas amarelas. Do lado da casa de Maria, tem a escola João de Barro. Fica tão pertinho de todos que nem precisa usar o carro. Passando na rua de cima, tem um mercado que vende tudo. Vende leite, sabão e biscoito. E uma esponja chamada abelhudo. Do lado de lá da calçada, Ana visita sempre a banca, bem em frente ao hospital, que vende revista engraçada, livro, brinquedo e jornal. Andando na rua de baixo, tem banco para sacar dinheiro. Do lado tem os correios, onde trabalha o esperto carteiro. Ana precisa do ônibus para visitar sua querida tia. Mas seu passeio preferido é comprar livro na livraria. No açougue pede carne, na peixaria o peixe. Mas o que Ana mais gosta é de tomar muito sorvete. O sorvete ela consegue na carrocinha da praça, que fica ao lado do pipoqueiro, que bota granulado de graça.
No bairro de Ana e Maria, elas inventam coisas divertidas, iguais ao seu bairro e o meu, com várias lojas parecidas. Enfim, e agora conta aí para a professora, no seu bairro, o que tem? Você saindo aí, vejam lá na frente da sua casa, o que você vê à sua direita? Conta para a professora, fala em voz alta, vamos conversar agora. Você está lá na frente da sua casa, à sua direita, o que você vê? Vê casas, que mais? O que poderá ter aí na sua rua? E do lado esquerdo? Muito bem. Tem um açougue, que beleza, à sua esquerda. Tem um açougue. Ah, à sua direita tem um lote vago. Ai, que beleza. E agora, lembram ali que a Ana fala na rua de baixo? Conta aí para a professora, na rua de baixo da sua casa, o que tem? O quê? Ah, muito bem, tem um ponto de ônibus, que joia! E na rua de cima, o que tem? Um supermercado que vende de tudo. Vocês viram lá que tinha até uma esponja chamada Abelhudo? Que esquisito, né? Mas era a marca da esponja. E o que mais tem por aí perto da sua casa? O quê? Ah, tem a escola. Muito bem. E como que você vai para a sua escola? Você vai de carro, vai de ônibus, vai a pé? Conta para a professora, você faz o mesmo trajeto sempre ou você muda o trajeto? Um dia vai pela rua de cima, outras vezes vai pela rua de baixo. Como que você faz para chegar até a escola? Como? Ah, vai sempre pelo mesmo caminho. Ah, mas eu estou ouvindo aqui que tem gente que faz caminhos diferentes. Que um dia vai pela rua dobrando à direita, outra vez pela rua que dobra à esquerda. Segue em frente. Muito bem, olha que conversa bacana. Então vejam lá, ó. Lembram do livro lá que nós lemos juntos aqui? Nós temos algumas informações sobre o bairro da Ana. A Ana fala lá, andando um pouco para a direita, ela acha a padaria. Agora vejam a situação aqui da Ana. Olhem lá como que ela está, ó. Então, localizem a direita da Ana. Já localizaram? Ah, são espertos, né? Então, vejam lá. A direita, vejam lá a mãozinha de vocês. Direita, ela tem a padaria. Olhem lá, para a direita, ela tem a padaria. Lembram que a professora já perguntou aí vocês, o que tem à direita, saindo lá na rua, na frente da casa de vocês? O que vocês acham à direita? Muito bem, já se localizaram, não é? E agora, a Maria é a amiga da Ana, que vive no prédio da esquerda. Então, localizem lá, ó. Vejam lá, a Ana tá assim, ó. Direita, esquerda. Vocês já localizaram qual prédio que a Maria mora? Mostra aí na telinha. Já localizaram? Ai, que beleza! Parabéns! O prédio da esquerda, olhem lá. Localizaram? Perceberam que ela está de frente, não é mesmo? Muito bem! Agora vejam lá, um outro trechinho lá do livro. Passando na rua de cima, tem um mercado que vende de tudo. É a rua de cima, vejam ali onde ela está, localize lá, a rua de cima. E na sua rua aí, na rua de cima, aí da sua casa, o que tem? O quê? Ah, muitas coisas, a casa da avó, olha que bacana. Então vamos ver lá o mercado que vende de cima, ó, que vende de tudo, está na rua de cima, olha lá, na rua
De cima, então, nós temos aquele mercado lá que vende de tudo. E agora, andando na rua de baixo, tem banco para sacar dinheiro. Do lado tem os correios, onde trabalha o esperto carteiro. Então, agora nós vamos já na rua de baixo. Então, olhem lá. E do lado tem os correios. Então, vamos lá para a rua de baixo. Olha lá o banco de sacar dinheiro, que não é um banco de sentar, né? É um banco de sacar dinheiro. E do lado nós temos os correios. Olha lá que bacana essa localização ali, né? Ao lado lá. Agora nós já vimos a parte dos bairros, agora nós vamos nos localizar lá na escola. Tá, vamos pensar agora, lá na nossa escola. Pensa junto com a professora e vai lembrando da sua sala de aula. Está lembrando da sua sala de aula? Vejam lá, vão pensando aí, onde que fica a janela? Quando eu entro, a minha janela fica em frente? Fica ao lado direito, ao lado esquerdo? Vão relembrando aí, vamos conversando. E o quadro de giz? E as carteiras, o armário onde a professora guarda os materiais? Aonde que ele fica? Fala aí para a professora. Tem umas professoras que eu sei que gostam do armário do lado da sua mesa, para ficar mais fácil, né? Para pegar os materiais. Já tem outras que gostam lá no fundo da escola. Eu, por exemplo, devo confessar que gosto ali do lado da mesa, né? Fica mais prático, né? Para pegar as coisas. Mas tem professoras que arrumam a sala e colocam os armários lá no fundo, né? Eu conheço várias que fazem assim. Agora vamos observar, agora que nós já conversamos, já relembramos lá a nossa sala de aula, nós vamos ver essa imagem aí. Observem bem. Observe uma imagem da sala de aula onde estudam Sofia e Leonardo. Então observem bem aí, vejam lá. Achem as janelas. Acharam? O quadro. Põe o dedinho lá na tela. Espelho. Acharam a porta? E os armários? Olhem lá, lembra que a professora falou que tem professoras que gostam, né, de colocar os armários assim juntos. Olha, tem até um tapete lá. Já observaram? Além das carteiras dos alunos, é claro, né? Agora obedecendo um certo distanciamento. Agora responda, agora você vai responder junto com a professora. Quantas janelas há na sala de Sofia e Leonardo? Vamos localizar as janelas? Então, nós temos 1, 2 janelas. Então, quantas janelas há? 2 janelas. O que há entre os 2 armários? Vamos localizar os armários? Já localizaram? Já acharam os 2 armários? Vamos lá? Então, nós temos um armário aqui, outro armário aqui. Aí, nós já podemos ver o que está entre os armários. O que está entre os armários? O que nós temos entre ali? O quê? Muito bem, um quadro. Onde fica a estante baixa? Localizem a estante baixa. Já acharam? Qual informação que eu posso dar para responder essa pergunta? Onde fica a estante baixa? Alguém perguntando para você, como que você responderia essa pergunta? Eu posso responder embaixo da janela, ou também eu posso dizer, a estante baixa está perto do tapete. Também é uma informação correta. Então, vejam lá a porta de entrada,
Põe o dedinho lá na porta de entrada, tá? Então, vejam lá, você seguindo reto. Aonde que você vai? Seguindo em frente. Você vai dar aonde? Muito bem, lá na mesa do professor. Muito bem. E agora, vejam lá. Quantos lugares há nessa sala de aula para os alunos? Então, agora a professora vai pedir para vocês contarem, tá? Vocês vão contar quantos lugares tem para alunos e para isso vocês vão ter 1 minutinho. Então, vamos lá ligeirinho contando. E aí, vamos conferir? Já contaram? Anotaram lá ou só estão guardando na cabeça? Então, agora nós vamos conferir para ver se vocês acertaram. Vamos lá, então? Vamos lá? Todos juntos vamos contando. Contem junto com a professora. 1, 2, conta junto. 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai contando junto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui nós temos 24 lugares para os alunos. E para o professor ali, um lugar, um tapete. Vão relembrando lá. 2 janelas, uma estante baixa, uma porta, um espelho. E o que mesmo estava entre os armários? O que estava entre os armários? Localizem lá os armários e respondam para a professora. O que está entre os armários? Um quadro. Muito bem. Respondeu corretamente. Então, respondendo a pergunta, quantos lugares há nessa sala de aula para os alunos? 24 lugares. E agora, nós vamos lá. Vocês vão pegar lá a atividade que vocês receberam da escola. Então, vejam lá agora. Vão prestando atenção agora lá. Henrique é o entregador da pizzaria Pizza Boa. Hoje, ele deverá entregar 3 pizzas. Uma para a casa A, outra para a casa B e outra para a casa C. Depois, ele voltará à pizzaria. Então, vejam lá, observem bem aí na telinha. Nós temos lá a pizzaria representado com um P. Põe o dedinho lá para a gente ir se organizando aí, para vocês entenderem melhor a atividade.
Põe lá o dedinho na pizzaria. Localizaram a pizzaria? Muito bem. Então, nós temos a casa A. Põe o dedinho lá na casa A. Aí, nós temos a casa B abaixo ali. Acharam? E nós temos lá a casa C. Agora, vejam ali que nós temos representadas ali uma rua. E tem, tipo, ali umas árvores, ali uma pracinha ali. Localizaram? Então, vejam bem. Nós temos representados ali a pizzaria com o P da pizzaria. E o Henrique vai entregar pizzas nessas casas. Na casa A, na casa B e na casa C. E depois que ele entregar, ele vai voltar lá na pizzaria, que está representada lá com um P. Então, ó, esse entregador pode fazer muitos caminhos diferentes, tá? Ele vai entregar na casa A, na B e na C, mas isso não quer dizer que ele tem que ir primeiro lá na casa A, tá? Ele tem 3 casas para ele entregar, mas não necessariamente que ele tenha que ir na casa A ou na casa B. Ele pode ir em qualquer uma primeiro, tá? Ele pode fazer muitos caminhos ali. Ele pode escolher os caminhos. Lembra que a professora falou no começo da aula, que eu perguntei para vocês, se vocês vão sempre para a escola com o mesmo caminho? Ou lá no mercado, na casa da avó, onde vocês forem, vocês vão sempre pelo mesmo caminho ou vocês modificam esse caminho? Lembram? Pois é, o Henrique, ele vai entregar essas pizzas, mas ele não precisa necessariamente ir na casa A, na B, na C por primeiro. Ele pode escolher o caminho que ele vai fazer. Então, vamos ver um desses caminhos que o Henrique vai fazer. Então, vejam lá. Ele saiu da pizzaria e ele foi na casa A. Aí, nesse caminho, ele entregou primeiro a pizza da casa A. Lá da casa A, ele foi na B. Entregou lá na casa B a pizza. Aí, ele foi na casa C, olhem lá. E daí, o que aconteceu? Como dizia lá, ele voltou para a pizzaria. Veja o caminho que ele fez. Foi o caminho que ele escolheu. Ele fez esse caminho. Então, agora ali do lado, a professora vai representar o caminho dele novamente. Então, ele saiu da pizzaria, foi na casa A. Da casa A, entregou a pizza lá na casa A. Aí, ele foi na casa B. Da casa B, ele foi para a casa C. Entregou. Lembre-se que ele vai ter que voltar para a pizzaria. E ele escolheu fazer esse caminho. Esse foi o caminho que ele escolheu, tá? Então, agora vejam lá. Com um lápis, trace 3 desses caminhos. Atenção, não vale percorrer 2 vezes o mesmo trecho de rua. Então, a prof fez um caminho ali e deu como exemplo. Agora, vocês vão traçar 3 desses caminhos, um diferente do outro. Então, vocês podem fazer primeiro com o dedinho. Vou aqui, vou aqui, vou fazer. São 3 caminhos diferentes. Então, para isso, vocês vão ter 4 minutinhos.
aí, vocês conseguiram traçar os caminhos que o Henrique pode fazer? Lembrando que ele vai da casa A, na casa B e na casa C, mas não necessariamente nessa ordem. Ele não tem que ir primeiro na casa A. Então, nós vamos vendo aí os caminhos que o Henrique pode fazer. São muitos esses caminhos. A professora fez 3 aqui, não sei se vai ser igual ao de vocês, porque ele tem vários caminhos ali que ele pode percorrer, não é mesmo? Então vamos ver lá, o primeiro lá, ele saiu da pizzaria, que eu fiz, né? Aqui, e fui lá na casa A. Aí ele desceu lá, entregou a pizza na casa A e seguiu para a casa B. Foi lá na casa B, entregou lá a pizza e foi na C. Entregou e voltou para a pizzaria, porque o combinado era ele entregar e voltar para a pizzaria. E não pode percorrer 2 vezes o mesmo trecho, olha. Tá? Então foi da A na B, da B na C e voltou para a pizzaria. Vamos ver um outro caminho que o Henrique pode ter percorrido? Então, vamos lá então. Nesse caminho, o Henrique escolheu entregar primeiro na casa C. Aí ele foi lá na casa C, entregou a pizza lá na casa C. Da casa C, ele foi até a B, entregou a pizza na B. Aí deixou a A por último. Entregou lá na casa A e voltou para a pizzaria. Olhe, mais um caminho e ele não percorreu 2 vezes o mesmo trecho. Tá? Um outro exemplo aqui. Vamos lá para o outro exemplo? Vamos ver lá. O Henrique tem que sair da pizzaria. Aí ele saiu da pizzaria e foi direto lá na B. Olhem lá. E agora, o que vocês acham aí? Será que ele foi na C? Não, ele foi na C. Aí ele foi na A, olhe lá. E qual que era o combinado? Voltar para a pizzaria. E você aí? Conte para a professora como que você resolveu essa questão. Como? Ah, fez diferente da professora? Que beleza! Sinal que você está ligadinho na aula. Meus parabéns! Que beleza! E agora nós já vamos finalizando a nossa aula. Nossa, como passou rápido essa aula! Vamos ver os pontos fortes da aula de hoje? Representamos mudanças de direção através de várias atividades e usamos linguagem verbal e não verbal. Lembrando que a linguagem verbal é aquela que a gente fala, igual quando a professora perguntou para vocês aí, quando vocês saem na porta, o que vocês verem à direita, o que vocês verem à esquerda. Já a linguagem não verbal é aquela que nós fizemos os trajetos ali. Nós representamos ali 3 trajetos, um diferente do outro. E sendo assim, será que nós cumprimos o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos ver então? Leia junto com a professora para nós vermos se nós cumprimos esse objetivo. Vamos lá? Indicar e representar, usando linguagem verbal e não verbal, mudanças de direção e sentido de objetos e pessoas no espaço. Será que cumprimos o nosso objetivo? Ah, eu acho que cumprimos sim. E você? Conta aí para a professora, você está caprichando nas atividades? Você está cumprindo os seus objetivos aí? Ah, eu tenho certeza que sim. Somos todos vitoriosos quando a gente se propõe a fazer alguma coisa com capricho e executa essa atividade. É sinal que somos vitoriosos. Então, nós cumprimos o nosso objetivo da aula. Recebam assim o meu abraço virtual. Um grande abraço para todos. Fiquem bem.
se cuidem e continuem fazendo as atividades com muito capricho. Um grande abraço e até a próxima aula! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso de hoje? E olha lá, o nosso tema de hoje é Espaços e Lugares Sagrados. O que será que a gente vai ver sobre isso? Espera aí que a gente já vai entender mais. Os objetivos da nossa aula são conhecer os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões, reconhecer a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados, refletir sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro. Olha só, né? Quanta coisa nós vamos ver. Mas antes, vamos relembrar rapidinho o que nós vimos na aula passada? Vocês viram, né, na aula passada com a professora Mari sobre as práticas celebrativas, né? Vocês viram que as práticas celebrativas fazem parte da atividade ritual, por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado. Então, essas práticas celebrativas são celebrações, né, que as diversas religiões fazem para estar oferecendo ali, né, coisas especiais e coisas sagradas, né? Vimos também sobre os alimentos, né? Muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição. Vocês viram com a professora Mari sobre 3 povos, vocês lembram? Isso mesmo, né? Sobre os indígenas, os cristãos representados pelos portugueses que chegaram aqui no Brasil e os africanos que chegaram depois. Então, esses 3 povos, porque foram os 3 primeiros povos habitantes do nosso país. E vocês puderam conhecer, né, sobre as práticas celebrativas deles e sobre os alimentos sagrados que eles têm. Hoje nós vamos conhecer sobre alguns espaços e lugares sagrados. Não só dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, mas das diversas religiões. Prestem atenção, né? E nós vamos ter a ajuda da professora Gisele Ogrusco para nos contar um pouco sobre esses lugares e espaços sagrados. Então assistam com bastante atenção, daqui a pouco a professora volta a conversar com vocês, certo? Para iniciar a nossa aula, a professora vai apresentar para vocês uns personagens bem bacanas que farão parte de uma história que eu vou ler para vocês. Então, olhem bem quem são os nossos amiguinhos. Então, nós temos aqui o Davi, tá? Que é um menininho judeu. O Joãozinho, que nós vamos descobrir na história qual a religião dele. A Ioko, o Curumim, que também é um dos personagens, o Rabino, que é um líder religioso, a Mãe Menininha, que também é uma líder religiosa, o Monge, que também é um líder religioso, e o Xamã, também um líder religioso. Bem, agora nós vamos ver na tela a nossa história. Vocês vão perceber que eles vão estar aparecendo na história também, os líderes religiosos. E também observem que terão algumas palavras que estarão em destaque. Por quê? Porque nós vamos ver, depois da história, o significado de cada uma delas. Então, vamos para a tela para nós vermos a nossa história de hoje. Então, prestem atenção. O título da nossa história é A História de Davi. Era uma vez um menino que se chamava Davi. O Davi era judeu e vivia feliz na sua casinha. Um dia ele foi fazer suas preces lá na sinagoga. Enquanto isso, o tempo começou a mudar e de repente chegou uma grande tempestade. O Davi ficou conversando com o rabino, enquanto esperava passar a chuva. E quando voltou para casa, levou um grande susto. A sua
casa estava destruída depois do temporal. O Davi ficou muito triste, mas logo chegou para brincar com ele o seu amigo Joãozinho. E vendo aquele cenário de destruição, se comoveu com a situação do amigo e resolveu ajudá-lo. Ele disse: Davi, eu acabo de chegar lá do terreiro de Umbanda da mãe menininha e hoje ela nos ensinou que devemos ajudar as pessoas e eu gostaria de te ajudar. Tem umas telhas lá em casa, vou trazer para arrumar o seu telhado. O Joãozinho trouxe as telhas e com a ajuda do Davi consertaram todo o telhado. Depois apareceu a Ioko. Ela estava chegando lá do templo budista, onde faz suas meditações, e foi logo perguntando o que havia acontecido. Os meninos explicaram e ela também quis ajudar. Hoje o monge falou que precisamos ajudar as pessoas e eu vi uma porta para doação lá no templo. Vamos lá buscar? Disse a menina. Os 3 amigos consertaram a porta da casa do Davi e ficaram fazendo companhia para ele. Logo em seguida, saindo de uma floresta que tinha atrás da casa do Davi, apareceu o Curumim. Ele morava numa comunidade indígena próxima dali e sempre aparecia para brincar com eles. Só que desta vez, ele percebeu o que havia acontecido e os amigos lhe contaram sobre a casa do Davi. O Curumim também queria ajudar e foi logo pedir para o xamã da sua aldeia uma janela que eles haviam ganhado para construir a Opã e não usaram. Então levaram para o Davi. E assim os 4 amigos brincaram e comemoraram a casa nova do Davi. Que história bonita, não é mesmo, crianças? Vocês gostaram? Lembram que a professora falou que no texto teriam algumas palavras destacadas? Então vamos descobrir o significado delas. Então vejam na tela, compreendendo algumas palavras novas. Então, sinagoga. O que é uma sinagoga? É um lugar sagrado para o judeu. Então a gente aprendeu, lembra do símbolo do judaísmo? Rabino, líder espiritual no judaísmo. Nós mostramos ali um dos personagens da história, era o Rabino. Lembra que a professora mostrou no início da aula? Terreiro, lugar sagrado para os umbandistas. Mãe de santo, né, que aparecia a mãe menininha, é líder espiritual na Umbanda. Templo, lugar sagrado para os budistas. Monge, líder espiritual no budismo. E Opã é a casa de reza indígena. Muito bem, crianças. Agora vocês ampliar um pouco do vocabulário de vocês, né? Novas palavrinhas que vocês acabaram de conhecer e que nos permitem compreender melhor a história de hoje. Então, nós vimos 4 crianças. Essas 4 crianças tinham uma diferença entre elas, vocês perceberam? Cada uma tinha uma religião, não é mesmo? O Davi, né? Nós vimos lá que o Davi, ele era judeu. O Joãozinho era da Umbanda, a Ioko era budista e o Curumim era indígena, não é mesmo? Então vimos que tinha essa diferença religiosa. Mas vocês perceberam que tinha algo igual entre eles? O amor no coração. Então, apesar dessa diversidade religiosa que nós vimos ali, eles colocaram em prática valores como a solidariedade, o amor, o respeito. Porque é possível você ter amigos de diferentes religiões, não é mesmo? E eles praticaram a caridade, eles ajudaram o Davi que estava precisando. E vocês viram que cada líder religioso explicava algo de bom no local sagrado deles? Então, cada criança estava num local sagrado que nós vimos, né? A sinagoga, o terreiro, o templo budista, não é mesmo? A Opã. E em cada local sagrado, eles pregavam algo de bom
E isso que é importante nas religiões, não é mesmo? Bom, crianças, agora a gente vai ver, mas o que é um local sagrado? Os espaços sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um local sagrado, por exemplo, ele é muito diferente de espaços onde a gente vive diariamente. Por exemplo, você tem lá na sua casa o seu quarto que você gosta muito, você vai a um parque que você gosta muito, mas isso não quer dizer que seja um espaço sagrado. O espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas, né? É onde vocês professam a fé de vocês. E para cada religião, ele é de uma maneira diferente. Um espaço sagrado, por exemplo, pode ser um templo, né, como nós vimos, pode ser uma igreja, pode ser até o alto de uma montanha, embaixo de uma cachoeira, não é mesmo? Então, o que eles fazem nesses locais sagrados? Vamos ver ali na tela? A função do espaço religioso, então, é ter contato com o sagrado, realização de práticas devocionais e rituais, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregações. E você, aí na sua casa, você já frequentou um espaço sagrado? Será que você já viu um espaço sagrado? Lembram que a professora falou que no mundo tem aproximadamente 10.500 religiões? Pois é, e nós não conhecemos todas. E é impossível trazer para a nossa aula todas essas religiões, os seus espaços sagrados, os seus símbolos. Mas nós vamos conhecer alguns espaços na nossa aula de hoje. Vamos vê-los ali? Então, vamos conhecer alguns espaços sagrados. Então, cada tradição religiosa organiza o espaço sagrado de acordo com as suas crenças. Então, nós temos igrejas, capelas, catedrais do cristianismo. As igrejas, capelas, catedrais e santuários católicos são decorados com vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos. Nos templos evangélicos não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais decorativos e simbólicos. Então, ali vejam nossa catedral, né, lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, e o interior de uma igreja que não é o interior da nossa catedral, é só um exemplo de uma outra igreja, tá? Mas no espaço sagrado, nós vamos ver a sinagoga, lá onde Davi frequentava. É o local de culto de pessoas da religião judaica. Os judeus também usam as sinagogas como locais de reunião e estudos. A coisa mais importante que existe em uma sinagoga é a arca, que contém os pergaminhos da Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo. Vamos ver mais um exemplo de local sagrado. Então, ali é o terreiro, né, que é da religião da Umbanda. Se refere ao local onde ocorrem as reuniões dos devotos da religião umbandista, bem como rituais e festas dessa religião. Então, qual personagem será que frequentava o terreiro que era da religião Umbanda? Lembram? Muito bem, o Joãozinho. E agora nós vamos falar sobre a Opã, que é a Casa de Reza Indígena. Os povos indígenas realizam suas práticas religiosas em contato com a natureza e em algumas aldeias. Há também a Casa de Reza chamada Opã, na língua dos Guarani. Olha que linda, né? Muito diferente do que a gente está habituado a ver, não é mesmo? E agora nós vamos conhecer a mesquita, que é o local de oração dos muçulmanos. Eles costumam reunir-se nas sextas-feiras, ao meio-dia, para oração comunitária. Vocês já viram aqui em Ponta Grossa a mesquita? Ela fica aqui na Rua do Rosário, né? Yamã Ali é o nome dessa mesquita. Vejam que bonita e que diferente, né, a estrutura dela, não é mesmo? E agora nós vamos ver os templos budistas. É um local destinado à prática religiosa budista, onde se reúnem as chamadas 3 joias
nas quais os budistas procuram a salvação: Buda, Dharma e Sangha. Qual será dos personagens da nossa história contada hoje que frequentava os templos budistas? Yoko, muito bem. E vejam que obra arquitetônica que são os templos budistas, né? Não é mesmo muito lindo? Então, crianças, gostaram de conhecer um pouquinho sobre os templos religiosos? São espaços importantes onde as pessoas vão para professar a sua fé e lá elas se sentem bem, se sentem felizes. É importante que você e sua família, se vocês tiverem uma religião, vocês encontrem um espaço onde vocês se sintam à vontade. Assim como pessoas que também não têm religião, não frequentam nenhum templo, mas elas têm a maneira delas, não é mesmo? Então agora, para nós fixarmos o nosso conteúdo de hoje, nós vamos fazer um jogo. Vocês vão escolher uma bexiga colorida e nós vamos ver qual religião que tem dentro e vamos achar que local sagrado se refere. Então, diga uma cor. Rosa? Então, vamos ver o que tem na rosa. Na rosa, nós temos o judaísmo. Então, vamos ver aqui. Qual que é o local sagrado do judaísmo? Vocês estão percebendo aqui? Aonde que está? Será que é aqui? Muito bem, crianças. Lembram lá? Então, aqui, ó, local sagrado do judaísmo, onde o Davi frequentava, né? Nosso amiguinho Davi. Mais uma cor. Transparente aqui? Então, vamos ver o que tem na transparente. Vejam lá. Islamismo. Então, qual é o local sagrado do islamismo? Será que é esse aqui? Vamos ver? Muito bem, crianças! É aquele templo que tem aqui na Rua do Rosário, em Ponta Grossa, né? Mas existem vários outros pelo nosso país e mundo. Vamos ver outra cor. Azul. Muito bem, vamos ver o que tem no azul. Da Umbanda. Quem lembra o amigo que frequentava a religião da Umbanda? Yoko, e qual será que é aqui? Acharam? Muito bem, crianças. Vamos ver a próxima. Qual bexiga vocês querem? Branca ou verde? Preta? A verde? Então a prof vai estourar a verde. Vamos ver. Opa! Vamos ver o que nós temos na verde. Qual a religião? Indígena. Lembram do curumim? Muito bem. Cadê será aqui da indígena? Lembram que ela tem uma estrutura diferente? Muito bem. Então, aqui é o local sagrado, né, dos indígenas. E agora, preta ou a branca? Preta? Vamos ver o que temos na preta. Cristianismo. E qual será o local sagrado do cristianismo? Nós temos dois ainda aqui sem acharmos. Qual é? Esse? Não? Muito bem, crianças. Temos aqui como exemplo a nossa catedral, né? Lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, aqui no centro. E por último, qual será que está faltando que nós vimos hoje? Aqui, vamos ver qual a última. Budismo. Lembra da nossa amiguinha Yoko aqui, ó? Ela era uma criança budista. Então, aqui nós temos o templo budista. Muito bem, crianças. Parabéns para vocês! Viram só quanta coisa, né, importante que a professora Gisele explicou, né, sobre os lugares sagrados. Ela contou a história do Davi, né, e o quanto que todas as crianças ali, mesmo sendo de religiões diferentes, de crenças diferentes, cada um se ajudou, né? E assim nós vimos então que espaços e lugares sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé.
e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, um lugar, um espaço sagrado, não é um espaço qualquer, não é um lugar qualquer, né? Não é qualquer lugar de passeio ou para ir fazer um lanche, não. Um lugar considerado sagrado é um lugar onde um grupo de pessoas da mesma religião identifica aquele lugar como importante, como um lugar especial para que eles celebrem práticas sagradas naquele lugar, como vocês viram ali com a professora Gisele. E olha lá, ó. A função dos espaços sagrados, então qual é? É o contato com o sagrado nesses lugares, é a realização de práticas devocionais e rituais, são as celebrações religiosas e a reunião de ensino e pregações. Então, nesses lugares, nesses espaços sagrados, acontece tudo isso. É o contato com o sagrado, é a pregação, né, sobre essa determinada religião. São algumas demonstrações de fé que as pessoas fazem nesses lugares. E por isso que eles são tão importantes para as religiões. Cada religião tem os seus lugares importantes, os seus lugares sagrados especiais. Assim, nós vamos então colocar a mão na massa depois disso que vocês aprenderam. Vamos lá então para a nossa atividade? Lá no número 1, existem espaços sagrados no lugar onde você mora? Então aí, na região que você mora, no teu bairro, próximo à tua casa, próximo à tua escola, existe algum lugar considerado sagrado? Pode ser que não seja para a tua religião, mas que você identifica alguma igreja, algum templo, algum lugar sagrado. Existe um lugar assim perto de você aí? Você vai responder se sim ou não. Se a sua resposta foi sim, desenhe no espaço abaixo os lugares sagrados que fazem parte da sua comunidade. Então, vocês vão desenhar que lugares sagrados que tem aí perto da tua casa ou da tua escola, um lugar aí na região onde você mora. Ah, professora, mas aqui perto da minha casa não tem, mas lá perto da casa da minha avó tem lá lugares sagrados, tem igrejas, então você pode desenhar aquilo que tem lá perto da casa da tua avó, porque é um lugar que você também sempre está passando, né? Sempre está vivenciando, certo? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Fizeram aí? Então, né, essa atividade não tem como a professora corrigir, porque é uma atividade, né, que vocês vão responder uma resposta pessoal, né? Vai responder se sim ou se não e vai fazer o desenho bem caprichado ali, certo? Depois manda para a escola, para a professora lá na escola corrigir. E vamos para o número 2. Leve cada personagem ao seu espaço sagrado correspondente. Então lembram da historinha do Davi que a professora Gisele contou? Ela contou que cada uma das crianças ali, o Davi, o João, o Curumim e a Yoko, cada um tinha um lugar sagrado que eles frequentavam, porque cada um deles tinha uma religião. Vocês então vão lembrar dessa historinha e ligar aqui, ó, qual era o lugar sagrado a que eles frequentavam de acordo com a religião deles, certo? 3 minutinhos então. Fizeram aí? Vamos corrigir então? Olha lá, a Yoko, ela frequenta o templo, né? O Curumim frequenta o Pã, que se escreve o Pi, né, com Y ali, mas é o Pã, que é lá na aldeia, né? O Davi frequenta a sinagoga e o João frequenta o terreiro de Umbanda, de Candomblé, né? Então, cada um com a sua religião e com o seu lugar sagrado que frequenta. E assim, será que nós alcançamos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver ali? Conhecemos os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões? Sim, né? Reconhecemos a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados? Existem muitas religiões, né? Uma diversidade religiosa. Cada pessoa tem a sua maneira de crer, de acreditar e de frequentar lugares diferentes.
Refletimos sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro? Sim, né? Aqui nas aulas de formação humana sempre nós temos comentado o quanto é importante nós respeitarmos a maneira do outro acreditar, a fé do outro, e assim o outro também vai nos respeitar e nós vamos viver num mundo mais humano, né? Que é o que diz a nossa frase. Olha lá, professora, alegre porque os objetivos foram alcançados. E vamos ler juntos a nossa frase, terminando nossa aula? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, língua portuguesa. Havia certa vez um sapateiro chamado Senhor Chinelo, que fazia sapatos como ninguém, voltas com fivelas, sapatos com laçarotes, sapatos de salto alto, sapatos de salto baixo, sapatos sem salto. Não havia pé que não calçasse. Só que, por ter poucos fregueses, o Senhor Chinelo era muito pobre. E a cada dia que passava, ele vendia ainda menos. Acabou que então, ficou sem couro para fazer mais sapatos. Aliás, só tinha um pedacinho de couro que dava para fazer mais um par de sapato. Então, naquela noite, o sapateiro cortou o couro para fazer o seu último par de sapato. Ai! Oh, mulher! Esta é minha última tira de couro. Se não vendo bem, não terei dinheiro para comprar mais couro. O sapateiro cortou a tira então para o último par de sapato, deixou sobre a mesa e foi dormir. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Quando o relógio deu 12 badaladas, 2 pequenos serizinhos apareceram, como se por magia, na casa do sapateiro. Suas pequenas mãos eram muito ágeis e fizeram sapatos mais perfeitos que alguém já tinha feito. Quando o sapateiro despertou, viu o par de sapatos sobre a mesa. Não podia crer no que estava vendo e chamou a mulher e lhe mostrou aquele milagre. Eram os sapatos mais perfeitos que ele já havia visto na vida. Assim que colocou na vitrine, entrou um homem todo pomposo e comprou por um bom preço. E graças a esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar mais couros para fazer sapatos. E na outra noite, a história se repetiu. Os duendes apareceram às 12 horas em ponto e voltaram a costurar, desta vez, 2 pares de sapato. E assim passaram os dias. Seus sapatos eram os melhores e o sapateiro caiu na graça de um grupo de clientes ricos e agradecidos que admiravam o seu trabalho. Mas o sapateiro e a mulher queriam saber quem que costuravam aqueles lindos sapatos. Então, os dois se esconderam atrás do armário. E quando o relógio badalou meia-noite, eles não acreditavam no que viram. 2 serizinhos pequenininhos chegaram, escalaram a mesa, subiram e abriram sua sacolinha com pequenas ferramentas dentro. O senhor e a senhora Chinelo não podiam acreditar. Nossa! São duendes! E eles faziam todo o trabalho cantando assim: cortando couro e depois pregando salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente,
Cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. E em pouco tempo, eles já haviam feito vários pares de sapatos. Em seguida, antes que o senhor e a senhora Chinelo falassem qualquer coisa ou pudessem agradecer, eles colocaram suas ferramentas dentro da sacolinha e desapareceram. Oh, minha nossa! Como eu ia imaginar uma coisa dessas? Minha nossa, eu vou ganhar um dinheirão com esses sapatos. Ai, verdade, nós precisamos agradecer esses doentes. Já sei, vou fazer roupas para eles. Você viu como eles estavam vestindo roupas muito esfarrapadas? Então, no outro dia de manhã, cedinho, a senhora Chinelo já estava com agulha, linha e tecido nas mãos. E o senhor Chinelo já estava com o material preparado para fazer as menores botas do mundo. Fizeram roupinhas e botas bem pequenas e lindas, com tecidos grossos, pois fazia frio. À noite já estava tudo pronto e deixaram empilhadinhos, tudo em cima da mesa e se esconderam atrás do armário. Quando o relógio badalou meia-noite, eles chegaram, felizes para fazer o seu trabalho. Escalaram a mesa e quando chegaram lá em cima, viram tudo o que tinha de presente para eles. E eles também não podiam acreditar. Ficaram felizes, tiraram todos aqueles farrapos que vestiam e colocaram a roupa nova. Depois, colocaram a botinha e começaram a dançar e sapatear em cima da mesa. Cortamos couro, pregamos salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cortamos couro, pregamos saltos, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Ganhamos roupas por nossos atos, não vamos mais fazer sapatos. E ponto final. Os duendes sumiram e nunca mais apareceram por aquelas bandas. Mas o senhor e a senhora Chinelo nem se incomodaram. A partir daquele dia, a loja estava sempre cheia de fregueses e eles viveram com muito conforto até o fim dos seus dias. Esta foi a história O Sapateiro e os Duendes dos Irmãos Grimm. Gostou da história? Então manda uma foto pra cá de você assistindo e não se esqueça de contar ela para os seus amigos também. Beijos e até a próxima!